Eu revejo no espelho da saudade a pequenina cidade, o rincão onde nasci. Solo abençoado nas matas verde campinas, dos planaltos e colinas, saudade eu tenho dali. Eu nasci na cidade de Itapira, divisa com Minas Gerais. E eu vim para Sorocaba com 6 meses de idade. Vim na Rua Venezuela completar 1 ano. Meus pais, Sebastião Ferreira da Rocha e Artemira de Oliveira. E teve uns irmãos, a maior parte já se foram. Mas tem o meu irmão Xando, que é o irmão que eu mais estimo, porque foi ele que correu, ele é 11 anos mais velho que eu. O dia que eu estava para nascer, ele que foi chamar a parteira, foi correndo chamar a parteira. Graças a Deus nasci no dia do aniversário dele e a gente faz aniversário juntos. O meu pai faleceu em 1977, minha mãe em 1983. E eles se foram, mas eu fiquei, desde a criançada lá, desde criança, o meu pai não queria que eu fosse seguir a carreira radiofônica. Dizia que isso aí tudo vagabundo, vagabundo, que fala em rádio. Daí eu tinha o meu tio, meu primo, o meu tio, que é irmão da minha mãe, que é o Nhonhôzinho. Ele já fazia rádio. Falei, o senhor está falando, então o tio é vagabundo, ele trabalha no escritório da Votorantim e faz programa de rádio final de semana. Ah, mas o Geraldo, ele chamava Geraldo também, Geraldo de Oliveira. O saudoso Nhonhôzinho. Ele que deu oportunidade para mim para fazer a rádio. Mas antes, com 14 anos, eu era locutor de parque de diversões. Parque de diversões. E o parque de diversões chamava-se Universal. Parque de diversões Universal. E o senhor que era o proprietário era o senhor Guilherme, um senhor de cor, muito bem, vestia bem, tudo de branco, chapéu branco. Ele parece que era tenente aposentado e tinha o parquinho. Ele falou, eu não posso pagar você, porque não sei o quê. Eu estou precisando de um locutor aí, mas não posso pagar. Só que tem uma coisa, o oferecimento das músicas, você pode ficar por você com o dinheiro. Eu compro os discos, você roda, e os discos, os oferecimentos, é tudo seu. Tudo seu. Falei, eu topei. Topei. E tinha 4, 5 pessoas no parque, eu já começava, fulano de tal está oferecendo aí, não oferecia nada. Essa música, oferecimento assim, para as pessoas que estão encostadas nos cavalinhos lá, os cavalinhos, carrossel, né? Cavalinho. Eu via lá pela janelinha, a pessoa lá, mas esse não pagava. Depois ofereceram para mim lá, ia lá e eu quero retribuir. Digamos que fosse R$ 1 hoje, R$ 1. De um em um, ia juntando. Ele comprava as agulhas, aquelas agulhas que tocava 2 discos, tinha que trocar. Tinha que trocar. Era tudo 78 rotações. E quando quebrava o disco, nossa, ele ia correndo na cidade. Principalmente o disco da Marvada Pinga, o que mais tocava da Inesita Barroso. Isso no ano de 55, 56, por aí. Eu já era locutor de parque. Mas quem pôs o primeiro microfone na minha mão foi o meu irmão Xando. O locutor da família era o Xando. O meu irmão Domiciano Ferreira da Rocha Neto. E na escola que eu estava, eles fizeram um estúdio, porque tinha uma quermesse lá, e ele foi falar. E eu estava descalço, calça curta, naquele tempo usava aí, tudo de calça curta. Usava aquelas calcinhas curtas. E depois o meu irmão falou assim, fala uma boa noite aqui. Fala uma boa noite aqui. Pegou o microfoninho, que era uma telinha assim, um araminho, uma molinha. Eu estava descalço, me deu um choque. Eu falei, boa noite!
Só dei um grito, boa noite. A primeira vez que eu falei em microfone foi daí. Depois comecei a cantar com meu primo, música sertaneja, o Ciro, o Mazir Ferreira da Rocha, já saudoso também. Eu comecei a cantar em parque com ele, né? Ganhava festival. Para meu pai não gostava, não queria não. Não queria de jeito nenhum. Até um dia eu fui no circo com o Ciro e cantamos lá a música do Canoeiro, que estava em sucesso na época, de Zé Carreiro e Carreirinho, e, e ganhei em primeiro lugar. Era uma tacinha, assim, uma tacinha, uma fitinha verde e amarela, em primeiro lugar, uma tacinha desse tamanho, assim. Eu cheguei em casa com a tacinha, falei assim, oi pai, cantei lá no Calouro lá, e ganhei em primeiro lugar. Onde? Cantou no Calor onde? No circo. E com que ordem foi no circo? Ó, a chibata comeu ali, apanhei. Imagine, ganhei primeiro e ainda apanhei. Imagina se tivesse desclassificado. Se acredita que o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, porque o Pirulito indicou eu para me trabalhar com ele de secretário. Quem era o Pirulito? Pirulito, um palhaço do Circo Guaraciaba. E o Pirulito era, para mim, eu devo muita obrigação ao Pirulito. Ele falou, esse moço eu garanto, viu? Se ele aprontar qualquer coisa ruim, eu sou responsável, ele falou, o Pirulito falou. E daí ele foi lá na oficina, lá onde eu trabalhava com meu irmão tocou o Tinoco de lá. Não quero que ele ande com essa turma de violeiro, tudo vagabundo. Chamou o Tinoco de vagabundo. Olha, Tonico e Tinoco. Mas fui trabalhar, eu larguei lá. Saí da oficina e fui. Eu trabalhava no circo de noite. Ficava mais no escritório, né? No escritório, recebia o telefonema, a gente queria contratar o Tinoco, eu dava o preço. E o preço estava tudo numa lista lá, eu já olhava, falava até tanto assim, né? Comprou um show assim, e ele acertava, fechava, eu ia junto também, né? E assim, depois fui trabalhar com o Pedro Bento da Estrada, Pedro Bento fiquei mais tempo com ele, mais tempo. Porque o Tonico e Tinoco, não sei não, eles eram a nata lá em cima, mas pagavam pouco a gente, eles só queriam mais para eles, né? E a gente precisava ganhar também, né? Aí comecei a escrever música, só não gravei com o Tonico e Tinoco, porque o meu estilo de escrever era outro. E com o Pedro Bento eu gravei umas par de música. Tem bastante disco meu gravado aí. Melhor de público, eu acho que foi Aquele Beijo. Que saiu até na revista Melodia, saiu uma página inteira. Eu e a música, a letra da música. Mas teve um Monumento Saudade, essa música que eu ganhei o festival em Sorocaba, em 73, ganhei esse festival, que foi da Rádio Clube de Sorocaba, que foi feito. E uma dupla aqui de Votorantim que interpretou. Depois o Pedro Bento gostou da letra, musicou e gravou também para mim. As tropas cheias de carga, que foi meio de transporte. Fala sobre o tropeiro. Monumento Saudade é aquele monumento que tem em frente à Santa Casa em Sorocaba. Eu gostaria que você me desse aquele beijo que me prometeu. Aquele beijo há tempo espero, talvez você já se esqueceu. Pedro Bento gravou? Pedro Bento gravou. E tem uma frase que eu coloquei no segundo verso, que o Pedro Bento, eu nunca cantei essa frase, vou cantar na sua música. Ele falou assim, aquele beijo será o início de um romance escrito por Deus. Eu lhe prometo sempre lhe adorar, será a dona dos carinhos meus. Não tenha medo do nosso amanhã, jamais por outra irei te deixar. Por você é a criatura que neste mundo me ensinou a amar. O circo é o seguinte, eu separei da família em 77. 77. Não, 76. Separei. E daí comprei o circo. Comprei do Ordep, famoso circo do Ordep, todo mundo conhece, Pedro Osório, né? E ele pediu um avalista
para mim, né? Eu podia fugir com o circo e não pagar. Apesar que ele ia trabalhar também no circo, sempre comigo, o seu Pedro, né? Daí eu falei com o Ionjuca. Daí o Ionjuca ensinou de avalista para mim, né? O Juca, Sérgio, o seu Pedro falou. E comprei o circo dele. E daí fui morar no circo. Fui morar no circo, porque não tinha onde morar. Não tinha onde morar, daí fui crescendo. Daí, mas eu não era palhaço ainda. Eu era cromo, né? Quem trabalhava comigo era o Pinduquinha. Mas eles me exploravam. O Pinduquinha era um palhaço que já faleceu faz tempo, mas um dos melhores palhaços que eu vi trabalhar também. Eu acho que ele achava que eu estava ganhando muito dinheiro. Ele falou, não, ele começou com 20% da renda. Morava no circo, não pagava água, não pagava luz, não pagava nada, e 20% da renda. Eu ficava com 80%. Passado 3 meses, ele falou, não, eu quero 30% agora. Senão eu vou para outro circo. Ele falou, fulano de tal de circo que vai estrear não sei aonde, vai pagar tanto para mim, vai pagar 30. Então eu pago 30 para você. Ele era um ótimo palhaço, né? Fazia. Mas eu, como era o cromo, eu sabia tudo que o palhaço falava, né? Eu que preparava as piadas, né? Ficou assim. Daí não tinha mais palhaço, eu falei, quer saber, eu vou pintar a cara e vou ser. E peguei uma caixa de sapato, escrevi assim, uns 30, 40 nomes de palhaço. Sabonete, pirilampo, vagalume, nheco, um monte de nome para palhaço, sabe? E foi sabonete, aí foi lá. E sabe onde surgiu o sabonete? Primeira vez que eu trabalhei de sabonete, no bairro Itapeva, em Votorantim. Bairro Itapeva. Era um bairro bem. Não é agora é cidade lá. Lá não tinha água, não tinha asfalto, só tinha luz. Só tinha luz. Água, o caminhão levava, enchia os tambores para nós lá, o caminhão. Pipa, né? Caminhão pipa. Caminhão pipa. E ali eu comecei, falei, quer saber de uma coisa? Eu ficar implorando para o rapaz trabalhar, que sabe? O dono do circo tem que ser palhaço. Tem o próprio palhaço. Daí ele não vai embora. Daí fica. Daí foi o que eu fiz. O Secron tinha 2, 3 que fazia. Daí eu, Sabonete, nasceu ali no bairro Itapeva, em Votorantim. Eu casei uma vez só, né? E eu fui o segundo divórcio do Brasil. Tem mais essa, viu? Segundo divórcio. Graças a Deus divorciei, viu? Porque foi difícil. Divorciei. O primeiro foi o Daí José e Diana, aqueles cantores. E o segundo foi o meu. Porque antes tinha separação judicial só. Era proibido ainda o divórcio no Brasil. Tenho 4 filhos. 4 filhos. Júlio César Ferreira da Rocha, Marcos Roberto Ferreira da Rocha, Sandro Aurélio Ferreira da Rocha e Brígida Ferreira da Rocha. O meu filho mais novo está com 54 anos. O caçula, né? Está aposentado já, está tudo aposentado. Eu era secretário do Iojuca, trabalhava com o secretário dele também. Acertava show, ia nos shows com ele. E eu não saía da cidade de Itu. Ali eu conheci o Anselmo Duarte, Tarcísio Meira, Jesse Baladão, Glória Menezes, um monte de artistas. E nessa época eu trabalhei 6 meses com o Tião Carreiro e Pardinho, no ano de 70. E foram filmar o Sertão em Festa, e eu fui também, participei lá, bati palma lá, na hora das folgas lá, eu levava o marmitex lá, tirava a bota do Tião. A curiosidade é que eu falo, quase ninguém acredita, que eu tirei a bota do Tião e o dedão estava para fora.
a meia estava furada, sabe? A meia estava furada. Tião Carreiro, naquela época. E eles não se conversavam, o Pardinho ficava no lugar e eu levava banana lá, o Tião pegava meia dúzia de banana e gostava de comer banana com a Marmitex. E você já levou comida para o Tião lá? Falei, já levei. Conheci o Juca no microfone, na Vanguarda. E na Cacique ele era Rodrigo da Silva. Eu nem imaginava que aquele Rodrigo da Silva, que eu fui para ver quem era o Nhojuca, seria ele. Quando eu virei o Juca fazendo o programa, eu falava, vou lá, porque eu fazia com o Nhonhozinho, né? A gente tem curiosidade de saber quem é. Fui lá, era o Rodrigo da Silva que estava lá ó, fazendo o programa com o nome de Nhojuca. Depois que eu peguei a amizade com ele e tudo, e a gente ficou quase parente, né? Ficou parente. Ele batizou meu filho, o Marcos Roberto, e foi padrinho de casamento meu. A primeira vez que eu entrei falar em microfone de rádio foi na Rádio Cacique, na rua Miranda Azevedo, 311. 311. E a curiosidade, eu já até falei para o Kermes, meu amigo Kermes, falei para o Kermes que não vai acontecer mais, nunca, porque no programa de auditório, eu estava apresentando lá 3 Geraldo. Eu, Geraldo Rocha, Nhonhozinho, Geraldo Oliveira e Geraldo Bonadil. Os 3, Geraldo apresentando fazia aquelas brincadeiras com as crianças. Quem estourar a bexiga primeiro, estourar a bexiga é um prêmio do Zé Franco, sempre dava prêmio. Zé Franco colaborou muito com o gênero sertanejo. Porque o Cururu, muitos falam que começou lá no Punhos de Ouro, Punho de Ouro. Fazia boxe lá, na Nogueira Padilha, mas não é lá que começou, não. Começou ali na Barcelona, na Rua Colômbia. Bolívia. Rua Bolívia. É que aqui sobe. Bolívia, a outra é Panamá, Bolívia. No Bortolo Celso, era um campo de boche. Meu pai levava eu lá, eu tinha 6, 7 anos. Meu pai adorava cururu. O sertanejo não gostava, não. Não gostava, não. E sabe que eu expunha umas tábuas no campo de bote assim, eu sentava naquela tábua, meu pé não chegava nem na areinha lá, não chegava, descalço. E lá, o cururu, começava 8 horas, 9 horas, e até meia-noite parava, dava meia hora de lanche, daí começava de noite, e até 3, 4 horas da manhã. Aqui, Votorantim, hoje em dia é a Drogazil que tem ali na esquina, tem um sacolão ali, parece um varejão. Ali é a sede do Corintinha. Nossa, quem apresentava o Cururu era Roque José de Almeida. Ele que fazia Cururu na rádio. O Roque, ele era o dono do Cururu, ele dominava o Cururu. Ele trazia gente de fora e veio aquele dia, Parafuso, Pedro Chiquito, Zico Moreira e Nho Serra. 4. Eu cheguei lá, o Roque falou para mim, o Roque estava rouco. Eu não estou podendo falar. Vocês só apresentam a Cururu aí para mim aí? Pode apresentar você. Apresenta, pode deixar. Deu a chance para mim, né? Nossa, foi um clássico para eu apresentar. Esses Cururu aí, nunca mais esqueço. Eu tinha 19 anos. Eu apresentava o programa do Sabonete, dose dupla sertaneja, né? Dose dupla sertaneja. Eu tocava. Ninguém faz isso, fazia eu, porque tudo que se faz diferente aparece. Se fizer igual, mistura. É a mesma coisa. Você pega um tambor de água, pega uma gotinha de óleo, joga ali, a gotinha que aparece. Em 66, eu apresentei o programa Canta Brasil, lá na TV Tupi, Canal 4, direto no ar, não tinha videotape, não tinha nada. Mas apresentava Livre Léo, Tonique Tinoco, Pedro Bento, todas aquelas duplas de nome mesmo já, né? E tinha outras duplas, Campanha Cuiabano, que eu apresentei.
E era direto. Apresentei, fiquei 3 meses lá, fiz uns dá 12 programas mais ou menos. Mas não existia videotape, não existia nada, era direto. Depois do programa Cantar Brasil, vinha Caravela da Saudade. Eu era doido para ver os caras tocar bandolim, sabe? Eu saía do estúdio e eu ia lá para o outro estúdio para ver eles fazerem Caravela da Saudade. E jogavam um comercialzinho do índio. Era um indinho, que era o símbolo da TV Tupi, Canal 4, era um índio, pequenininho, indinho, né? Eu jogava lá, já falava TV Tupi, Canal 4, já Caravela da Saudade, entrava já. Tá acabando, tá acabando. Porque dupla sertaneja mesmo, deve ter umas 4 ou 5. Vamos ver se eu lembro. Craveiro e Cravinho é uma das primeiras que está lá. Zé Mulato e Cassiano, estão vivos. Boa dupla também. Acho que são de Brasília, parece. E outra dupla, aqui de Mojimirim, Mojana e Mojaninha. Mojana e Mojaninha, antiga também. Lourenço e Lorival. Lourenço e Lorival. E o Cacique Pajé, que vem vindo agora, e já faz quase 50 anos de carreira. E o rádio não dá para escutar. Eu não escuto mais rádio, porque não escuto, né? Dá até, perdão a palavra, dá até... não consigo nem falar dessa palavra, porque não é bom. Não perco tempo com essas coisas. Só rádio, os locutores da FM falam tão rápido que você não entende nada. Eu sempre falei calma, eu falei uma vez só. Quando falava, o pessoal entendia uma vez só. Se fala tão rápido, não entende, parece que está rasgando o jogo, corrida de cavalo. É impressionante como é. Hoje não tem condição de ter um circo em bairro, não. O pessoal bota fogo. Não é botar fogo do clube, não. Põe fogo mesmo. Se incendeia, né? E isso tudo te entristece, não? Entristece muito, muito mesmo. Porque não tem mais programa para a gente ver. Eu só tenho que escutar pendrive, porque escuto a música que eu quero, né? Aí, porque essas músicas de hoje em dia não têm sentido nenhum. Não sei o que eles vê. As duplas de hoje. Cantam com uma só voz. Um quer cantar mais alto que o outro. Uma voz só. Não tem melodia, não tem emoção. Não tem conteúdo a música. É muito ruim mesmo. A música, quando é música, é uma história. Tem começo, meio e fim. Essa é a verdadeira música. Agora não. Falam 3 patinhas letreiras, besteira, dançam, pula. E acho que isso que eu... E falam que é sertanejo ainda. É isso que me entristece. No canal do YouTube, eu ponho as músicas sertanejas, só antigas, né? Só antigas. Geraldo Sabonete. Tem aqui o Geraldo Rocha, que não tem mais. Geraldo Rocha não tem mais. Geraldo e Sabonete. Quero fazer uma revista da minha vida. Porque livro é difícil o pessoal ler. Ninguém lê mais livro. Acho que não tem tempo. Olha, eu estou com o livro do Pedro Bento da Estrada lá, foram os maiores amigos que eu tive. Eu não li nem metade ainda. E faz tempo que eles já morreram e eu estou lá. É muita letra. O Luiz de Castro, um dos maiores autores de música, ele estava, é o recorde dele, ele só perdia para Zé Fortuna, na dupla Zé Fortuna e Pitangueira. O Zé Fortuna fez mais de 5.000 obras e deixou mais de 500 músicas sem gravar ainda. Inclusive o Paraíso, que é genro dele, que está gravando essas músicas aí. Agora o Luiz de Castro, ele tinha 1.479 músicas gravadas dele, no nome dele, fora os que ele vendeu. Quero fazer aqui na TV Votorantim um programa, mas colocar coisas mais diferentes também. Né? Quero fazer
O vídeo caseiro. O vídeo caseiro é você tem você canta, você pega um violão, grava, não sei, traz, manda aqui, a gente põe no ar também, para o vídeo caseiro, para dar oportunidade. Às vezes daí pode aparecer algum que siga a arte através dessa. Incentiva, né? Incentiva. Eu quero fazer esse vídeo caseiro também. Ah, essa camisa? Nossa, quanto tempo! Exatamente 45 anos que eu comprei, olha, mandei fazer. Mandei fazer. Essa camisa é só de apresentar shows. Já apresentei muitos shows, muitos artistas bons, Tonico Tinoco, Pedro Benza da Estrada, Nho Moraes, um monte de dupla, Cacique Pajé, muitas vezes. Com essa camisa aqui. Quem é o Sabonete? Um sonhador, um menino sonhador que começou desde criança sonhando em fazer coisas da arte, viver da arte, conforme eu vivi. Sempre vivi da arte, sempre ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro, sim. Ganhei. Não digo que não ganhei. Ganhei porque naquele tempo se ganhava dinheiro com a arte, né? É que eu trabalhava com a nata, o pessoal lá de cima, né? Agora, para as pessoas que estavam começando já era difícil. E eu fazia show, onde era lotação completa. Dava muito dinheiro. E fiz muitos shows também como palhaço em orfanatos e asilos. Asilos e orfanatos. Eu ia de graça. Aí eu não cobrava. Eu levava a equipe do circo, não estava com o circo. Ou então ia eu e o Cron só, né, fazia umas comédias lá. E muito feliz, mas felicidade, eu tenho paz. Sabe o que é paz? Paz, eu tenho paz, feliz, consegui tudo que eu quis fazer. Gravação de música, palhaço, tudo que eu tentei fazer, eu consegui. Estou realizadíssimo. E as brincadeiras de ciranda, cirandinha, o riacho e a biquinha, e a menina de trança, daria tudo o que tenho de presente para voltar novamente os meus tempos de criança.